Estamos dando sequência à série O Padrão da Mulher Cristã. Todos os princípios que temos falado nessas últimas semanas estão baseados em Tito, no capítulo 2, os versículos de 3 a 5, que diz assim: Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Hoje eu quero destacar com você a questão de amarmos os nossos maridos. Como eu, sendo uma mulher que já estou há quase 30 anos casada, posso ensinar as mais novas, posso compartilhar algo, que possa inspirá-las a amarem os seus maridos. Eu acho muito interessante que quando a gente vai para o original grego dessa palavra maridos ali, a expressão que está sendo usada é filandros, né? Então é como se a palavra estivesse dizendo assim, olha, as mais velhas devem ensinar as jovens recém-casadas a amarem filandros, que é um dos aspectos que cabe na aliança do casamento. Nós sabemos que existe o amor eros, que é essa parte sexual tão importante, né, que quando o casal tem alguma dificuldade deve muito pedir ajuda, deve procurar profissionais, deve procurar pessoas que têm já uma certa maturidade para poder falar sobre essas questões e ajustar, porque na intimidade física a gente pode expressar carinho, cuidado, e isso é muito importante. Mas a Bíblia, nessa questão, está chamando as mais velhas a instruírem as mais novas a desenvolverem uma amizade com os seus maridos, sabe? As estações, elas vêm quando nós somos recém-casados, só dois, né? Existe muita paixão no começo do casamento, a questão da lua de mel, isso é normal, é natural que seja assim, né? E se você está começando de uma forma diferente, o Senhor também pode trazer renovo, pode trazer o vinho novo sobre o seu casamento, né? E você ter toda essa questão do romance muito em alta, né? Mas depois vem os filhos e normalmente o casal precisa fazer ali toda reorganização ali da agenda, do dia a dia, para conseguir manter um namoro saudável e tudo, né? E depois os filhos crescem, as estações mudam, o corpo muda, os hormônios mudam, mas é muito importante em todas as estações você dar todas as manutenções necessárias para essa parte, né, do carinho, do romance estar em alta. Mas aqui a Bíblia está falando que as mais velhas deveriam ensinar as mais novas a terem um olhar para a amizade entre o casal. E uma coisa que eu aprendi com uma pastora muito querida, ela já estava numa fase onde os filhos tinham casado e saído de casa. E eu lembro quando ela veio, ela falou assim: "Olha, eu quero dar uma dica para vocês. Eu quero compartilhar uma história que eu quero que vocês guardem no coração. Vocês têm filhos pequenos, mas eu quero que vocês estejam atentos a essa verdade para que não aconteça o que aconteceu comigo". Ela falou: "Vai chegar um momento em que o ninho vai ficar vazio, quando os filhotinhos vão voar, né? Os filhos crescem, nós devemos educá-los para que eles possam cumprir um objetivo na vida, acertar um alvo. Os nossos filhos realmente são como flechas, né, e nós devemos ter essa postura com eles. Mas, então, quando eles saem, muitos casais têm essa dificuldade de manter até o mesmo nível de amizade, de companheirismo, porque eles ficaram tão envolvidos no cuidado com os filhos, que há um certo, né, um reaprendizado. E eu lembro quando ela falou: "Olha, vocês precisam ser muito amigas dos teus maridos, vocês precisam prestar atenção neles, vocês precisam manter sempre um diálogo muito próximo, vocês precisam rir juntos". Ela falou: "Eu me equivoquei um pouquinho nas minhas funções, e eu dei tanta atenção para os meus filhos", ela teve uma porção deles, eu acho que era 4, se eu não me engano, e ela falou: "Eu fiquei tão envolvida que eu parei de prestar atenção no meu marido". E ela falou que quando o último casou, ela falou que ela começou a implicar tanto com o marido, e diz que ela falava: "Olha, você está comendo em pé aí pão, está derramando farelo no chão", e o marido falava: "Mas faz 7 anos que eu como o meu mesmo pão aqui nessa quina da pia, e eu derrubo esses mesmos farelos e você nunca nem percebeu", porque parecia que ela estava chocada, e ela falou: "Sério que ele come ali? Eu nem percebi". E ela falou que várias situações ela começou a implicar com o marido, quando então ela se percebeu só os 2 na casa, e ela percebeu que ela estava com muita dificuldade de conversar com ele de novo, como ela fazia no começo, né, e então eu aqui quero tomar esse lugar que um dia ela teve na minha vida e falar para você, né, eu estou há quase 30 anos casada com meu esposo e é possível sim, a gente desenvolver uma amizade muito gostosa, um companheirismo, a gente ter no outro o nosso melhor amigo, mas é um exercício diário, é uma decisão diária, né, e você precisa sempre estar se reconectando. Nas diferentes fases da vida, conseguir achar uma forma de se comunicar novamente
com a pessoa amada, né, você precisa achar um caminho para o coração dele, porque eu lembro que quando os meus filhos eram pequenos, a minha dificuldade é que eu sentia que eu estava fazendo tudo, quando não era verdade. Meu marido me ajudava nas noites com as crianças, ele fazia o melhor pagando as contas, trabalhando, eu dividia trabalho e criança pequena, então às vezes eu tinha uma sensação, né, que eu só sabia falar sobre criança, porque era todo o meu universo, e às vezes eu ia conversar com ele, eu só queria falar sobre aquilo, e ele queria trazer às vezes outras coisas, e eu tive que pedir ajuda na época, nós juntos pedimos ajuda para um casal que já tinha filhos maiores, a gente falou: "Como que vocês fizeram?" Porque parece que cada vez que a gente ia estar junto, perto, eu era uma conversa que meio que da minha parte rolava uma cobrança, porque você precisa ajudar, porque você e ele queria falar uma outra coisa: "Não, não dá para falar sobre isso, a gente tem que falar sobre as crianças e você precisa ajudar", e ele estava dando sim o melhor dele, e depois a gente conversando e ajustando, aprendendo com pessoas que já tinham passado, né, nós pudemos realmente ajustar essa fase e vivê-la com mais leveza, né. Então eu quero realmente dizer para você que você precisa achar uma forma. Amar é ação, né, e sempre que a gente fala sobre como que você pode amar mais o seu marido, é você fazer demonstrações pequenas e grandes, né, de que ele tem um lugar especial na tua vida, mesmo quando os filhos chegam ou que uma parte da faculdade muito difícil venha, um projeto da profissão esteja te desafiando, as pessoas que elas são mais importantes, elas precisam saber disso, que nós as amamos, né, mesmo no meio das nossas correrias, dos nossos desafios pessoais, né, uma forma da gente a gente tem que deixar bem claro para o marido que ele continua sendo o the one, o mais importante, aquele por qual você se apaixonou. E como eu falei, nós estamos focando toda essa série ao comportamento da mulher. É óbvio que eu acredito que o marido também precisa ter essa postura, esse cuidado, fazer essa manutenção, mas eu estou aqui para falar para vocês, então a gente vai focar a nossa atenção em como nós podemos crescer em amar os nossos maridos. Eu me lembro de pequenas advertências que o Espírito Santo tem feito em minha vida, de poder me ajudar a abrir os olhos para pequenas situações, por exemplo, de cozinhar a comida que meu marido gosta, né, de ter alguns cuidados de coisas que para ele realmente contam um ponto. Às vezes a gente até coloca o nosso esforço, o nosso empenho em algumas ações que a gente acredita que vão ser tão importantes, baseados naquilo que é importante para a gente, né, e o outro não consegue entender esse amor. Para te ajudar um pouquinho nisso, tem um livro chamado As 5 Linguagens do Amor, que eu recomendo muito para casamento, né, que às vezes você pode entender e também conversando, você pode perguntar para o teu marido: "Quais são as minhas ações que te fazem se sentir mais importante, mais amado?" E ele vai poder compartilhar aquilo que pessoalmente toca o coração dele. E essas são as ações que você deve focar, né, em colocar o seu tempo e às vezes abrir mão de algumas coisas que você acha que você está arrasando, e eu já fiz isso, porque é o que é importante para mim, né, e você às vezes não está atingindo realmente ou comunicando a mensagem que você procura quando você está fazendo isso, né. Então, descubra aquilo que é importante para ele, foque e ame, né. O relacionamento é algo que a gente tem que cultivar, ele é diariamente cuidado, e todo esfriamento ele vem porque a gente para de prestar atenção, todo distanciamento ele é gerado quando a gente para de se importar. Então eu estou aqui como aquela mulher mais velha, com quase 30 anos de casamento, para encorajar você a voltar a prestar atenção, né. Quando você começou a namorar, lembra as coisas que realmente vocês faziam um para o outro, e às vezes aquele bilhetinho de novo no bolso da camisa, aquele lanchinho que você prepara meio que surpreendendo para o trabalho dele, ou pequenas ações assim, são coisas que trazem, sabe, reacendem aquela chama de você mostrar que aquela pessoa é a pessoa mais importante para você, é o seu amor, né, o seu companheiro, e eu quero realmente convidar você a orar sobre essas coisas, e você poder resgatar algumas ações para você trazer mais agregar valor, né, ao teu relacionamento e também agradar o coração de Deus. Nós, como famílias, nós estamos vivendo um projeto de Deus. E quando nós vivemos o casamento de uma forma bem-sucedida, nós também estamos honrando a palavra de Deus, né? Porque a Bíblia fala, no texto de Tito, que quando nós falhamos no nosso padrão de comportamento, nós estamos difamando a palavra de Deus. Então, nós temos esse compromisso diante do Senhor de darmos uma manutenção de acordo com as Escrituras e com todo o manual que nós temos, para que nós tenhamos famílias fortes, famílias felizes, e eu sei que nós podemos isso no Senhor. E eu quero encorajar o teu coração, né, a dar um up, a melhorar, a você dar uma melhorada no teu romantismo, no teu companheirismo, na tua amizade com o teu companheiro, em nome de Jesus.